Olá pessoal, tudo de bom para vocês, para os familiares de vocês, Deus abençoe a todos, tá? Bem, dando continuidade à nossa matéria, unidade 4, agora capítulo 2, tá? Só que aí o que a gente vai fazer? Eu dividi esse capítulo em duas partes. Por quê? Para a gente ficar dentro do cronograma, mas também não atropelar. Então vamos devagar, são coisas simples, muitas delas provavelmente vocês já viram em ciências, então é bom para reforçar conhecimento, tá legal? Então vamos lá. Primeira parte, os sistemas da estrutura da Terra, primeira parte, página 85 a 87. A Terra e seus sistemas. O planeta Terra é formado por 4 sistemas, ou, como eu costumo falar, por 4 camadas externas, tá? Bem, são elas a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Litosfera, esfera das rochas. Atmosfera, esfera dos gases. Hidrosfera, esfera da água. E biosfera, esfera da vida, tá? Então, definição: litosfera, camada rígida do planeta composta essencialmente de rochas e solos. Também a gente chama crosta terrestre ou litosfera. É aqui, exatamente onde nós estamos, onde nós vivemos. Nós vivemos na superfície do planeta. Tá legal? Bem, a atmosfera, camada formada por gases. Vocês já devem ter visto já em ciências, né? No primário, ou com a Mônica, ou vão ver ainda, né? Que a atmosfera tem várias camadas, né? Mas ela é fundamental para que exista vida aqui. Hidrosfera, camada formada pelo conjunto. Aqui tem aqui um pelo, né? Pelo conjunto de todas as águas do planeta, ou seja, rios, lagos, lagoas, oceanos, mares, tá legal? É a camada formada por água do planeta, a gente chama de hidrosfera. Hidroágua, esfera, né? Dá uma representatividade em relação ao planeta, né? Esfera da água. E biosfera, é a esfera da vida. É a parte do planeta onde tem vida, né? Então, conjunto de todas as áreas onde se desenvolve a vida no planeta. Vai pegar um pedaço da litosfera, né? Sobre a qual estão os seres humanos, todos os animais, mais a atmosfera, por causa do oxigênio. Sem ele, a vida ficaria super complicada aqui. Existiria pouquíssima vida se não fosse a atmosfera exatamente como é aqui, com grande presença de oxigênio. E hidrosfera, sem água, acabou, né? Tem como. Então, somando isso tudo, vai dar o que a gente chama de biosfera, tá ok? Então, aqui seria a esfera da vida. Então, são essas 4 camadas externas do planeta, ou como diz aqui o livro, 4 sistemas, tá legal? Bem, esses sistemas são interdependentes. Significa isso: um depende do outro. Um depende do outro, tá? Isoladamente, principalmente para a gente, não surtiria grande efeito, tá? A vida seria complicada. Sem terra, né? Sem local para nós nos fixarmos, não daria, né? Sem atmosfera, sem oxigênio, não tem como. E sem água, muito menos. Então, vida seria impossível. Então, esses sistemas são interdependentes, principalmente em relação à possibilidade de vida. Isso significa que, se houver alteração em um deles, os demais também serão afetados. E aí a vida no planeta vai se tornar complexa. Aqui tem um esqueminha. Biosfera, que é a camada da vida, né? A atmosfera, os gases. A hidrosfera, a água, a litosfera, que é a camada rochosa do planeta. Só para ilustrar, né? Isso é óbvio, mas é só para ilustrar. Bem, seguindo. A estrutura da Terra. Bem, com base em pesquisas, que o homem nunca chegou lá, tá? Na verdade, o homem não conseguiu nem ultrapassar a crosta terrestre, muito menos chegar ao centro do planeta, como tem alguns filmes de ficção que mostram isso, né? Com base em pesquisas, pôde-se constatar que, internamente, a Terra é formada por camadas que se diferenciam quanto à sua composição, densidade e temperatura. Com certeza vocês já ouviram falar, as camadas principais são a crosta,
o manto e o núcleo, tá? Que está representado aqui. Crosta, manto e núcleo. Tá aqui a crosta, tá aqui o manto e aqui o núcleo, tá? Eu não coloquei para vocês, mas aqui ainda tem outras subdivisões. Crosta terrestre ou litosfera, né, que é onde nós vivemos. Você tem aqui o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Mas tem que se ligar nisso, as três principais partes, crosta, manto e núcleo, tá? Do interior para a superfície terrestre, núcleo, manto e crosta, tá ok? Bem, o núcleo da Terra é constituído principalmente por níquel e ferro, né? E tem espessura aproximada de 3.500 quilômetros. A temperatura do núcleo varia entre 4.000 e 6.000 graus Celsius. Olha que loucura, né? Se você imaginar que a água fervendo está a 100 graus e que se a pessoa se queimar com água a 100 graus, dependendo da quantidade do corpo que ela for queimada, ela pode até morrer, imagina que é 6.000 graus, né? É uma loucura. Você vê lá a lava, né? Que sai lá da boca do vulcão. Se você botar o dedinho na lava, quando você tirar não tem mais dedinho. Entendeu? Acabou o dedinho, não tem mais. Para você ver a temperatura absurda no interior do planeta. Aonde nós vivemos, aqui ó, na crosta, já está resfriado. Agora o interior do planeta, até por causa dos vulcões e tudo mais, os vulcões ativos, dá a entender que ainda não resfriou. Então isso tudo, ninguém foi lá, até impossível chegar lá hoje, né? Mas a gente vê a resposta que vem do interior do planeta. Os pesquisadores se baseiam nisso. Agora olha só, o núcleo da Terra é constituído principalmente por níquel. Aqui ó. Você tem a sigla, né? Ni, e pelo ferro, que tem a sigla Fe. Por isso, o núcleo, principalmente a questão do núcleo interno, ele também é conhecido por Ni-Fe, pela grande quantidade de níquel e ferro, tá? Então, espessura aproximada de 3.500 km, temperatura entre 4.000 e 6.000 graus Celsius, o núcleo do planeta, tá? Bem, o manto, que é essa camada intermediária entre o núcleo e a crosta, o manto, ó, está localizado entre a crosta terrestre e o núcleo, tem espessura aproximada de 2.900 km e temperatura em cerca de 2.000 graus. Essa camada é composta por magma, tá? É justamente esse magma que é expelido pelos vulcões ativos aqui na superfície terrestre. E quando esse magma sai da boca do vulcão, a gente chama de lava. Não é larva não, tá? Larva é de mosquito, tá legal? É lava, L-A-V-A, tá? É o que sai da boca do vulcão. Esse magma vem justamente dessa parte do planeta aqui. E sobre o manto terrestre, tá? O manto, você vai ter as placas tectônicas flutuando ali. Isso a gente vai ver em outro momento, tá? Bem, a crosta terrestre é a camada que compõe a superfície da Terra. A espessura dessa camada varia entre 5 a 80 km. Olha a diferença, né? O manto tem 2.900 km, enquanto o núcleo tem aproximadamente 3.500. A crosta que nós vivemos, que é uma camada muito grossa para a gente, muito espessa para a gente, mas em termos de planeta é muito fininha, ela varia entre 5 a 80 km. É muita coisa para a gente, mas para o planeta é só uma capinha, né? Ela está dividida em crosta continental mais grossa, que é onde ficam os continentes, continental, os 6 continentes, e a crosta oceânica, uma camada mais fina que forma o assoalho submarino, ou seja, o fundo dos oceanos, tá? Os oceanos e os continentes, todos formam a crosta terrestre, só que tem os continentes, a crosta continental, e os oceanos, a crosta oceânica,
tá legal? Mas tudo, independente da profundidade do oceano, tudo isso forma a crosta terrestre, tá ok? A crosta terrestre e as rochas. A crosta é formada por minerais e rochas, tá? Rocha que a gente chama vulgarmente de pedra, né? Mas é rocha, o nome técnico. Os minerais são substâncias sólidas encontradas na natureza e que formam as rochas. Portanto, as rochas são formadas por minerais, tá? Olha só, algumas rochas são compostas de um único mineral, outras de vários minerais juntos. As rochas são utilizadas de diferentes maneiras pelas sociedades e podem ser classificadas conforme a sua origem. Então existem 3 tipos de rocha. É outra matéria em comum com ciências, tá? Que vai ser bom nesse momento aí, que a gente está distante fisicamente, de vocês entenderem melhor a matéria. Vai haver um reforço em ciências. Pode não ser ao mesmo tempo, mas em algum momento haverá esse reforço, tá? Então são 3 tipos de rocha: magmática, metamórfica e sedimentar. Magmática, metamórfica e sedimentar. As 3 te dão dicas de como se forma. Magmática, magma. Metamórfica, a partir de uma metamorfose, uma transformação. E sedimentar, a partir de sedimento.